Será que finalmente chegou a hora da Ethereum brilhar? Afinal, todo o mercado cripto estava subindo em uma onda muito forte e a única que estava parada ali era Ethereum. Solana subindo, Avalanche subindo, até mesmo Polkadot começou a dar os seus sinais de vida e Ethereum estava parada. Porém, essa última semana, a Ethereum começou a se movimentar e é muito importante a gente entender essa rotação de narrativas e entender que a especulação agora está voltada para o ETF de Ethereum. Então, nesse vídeo você vai entender como isso vai impactar o preço do Ethereum, como que pode ser um catalisador muito positivo e qual pode ser de fato a data em que nós teremos essa aprovação de ETF de Ethereum. É muito importante a gente entender todo esse sistema justamente porque se você está aqui um pouco mais de tempo, você viu o que aconteceu com o ETF de Bitcoin, a especulação que isso vem causando. Então, vou te dar aqui os parâmetros do que eu estou analisando para Ethereum, principalmente porque você já deve ter visto esse gráfico aqui, que eu já mostrei para vocês da desvalorização da Ethereum perante, principalmente, ao Bitcoin. E que essa narrativa, ela iria mudar. Isso está numa live ao vivo que eu fiz com vocês também, justamente quando o ETF de Bitcoin foi aprovado. Dito isso, a gente consegue ver o que se a gente compara a aprovação de ETF de Bitcoin junto com a aprovação de ETF de Ethereum que pode vir a acontecer. É aquele leve momento que eu já ensinei e mostrei para vocês da questão da especulação começar a acontecer antes. Esse é o preço do Bitcoin quando começou a acontecer a especulação aqui. Se a gente olha um paralelo com o ouro, a mesma coisa. Subindo imensamente sem parar, até que tivemos a data da aprovação do ETF, caiu, para só depois a gente começar a ver de fato o fluxo do dinheiro entrando de uma forma sustentável. E aí nós tivemos uma década inteira de alta, muito sustentável se a gente olha aqui principalmente no ouro. Isso, meus queridos e queridas, pode vir a acontecer com o Ethereum? É o que a gente vai analisar aqui, saber a data que foi aprovado, saber quais criptomoedas vão se beneficiar com essa rotação de Ethereum e outros catalisadores positivos que vão acontecer com o Ethereum. Tudo que eu peço aqui, você já sabe, é o like, então já deixa o like aqui, se inscreve no canal para você sempre pegar aqui o melhor conteúdo com base em fundamentos no mundo de criptomoedas. Prazer, eu sou o Lucas, se você está caindo aqui de paraquedas, já tenho mais de 4 anos de mercado cripto e a gente vem acertando praticamente todas as nossas análises, fazendo vocês surfarem esse ciclo junto comigo de uma forma muito eficiente, de uma forma muito excelente, extraordinária, tá? Então se inscreve aí, clica no sininho pra gente seguir aqui pra frente agora. O que nós temos do ETF? Nós tivemos essa especulação e até mesmo o preço do Ethereum subindo aí, porque tivemos aqui, ó, BlackRock File for Spot Ethereum, ETF de Ethereum, tá? Isso, meus queridos e queridas, em novembro de 2023. Só que isso aqui foi ofuscado pela alta do Bitcoin, porque todos os olhos estavam para o ETF de Bitcoin, para o ETF de Bitcoin. Isso já aconteceu. Agora a rotação de narrativa começa a acontecer. Então isso foi ofuscado e está voltando à tona agora. Por que isso é importante quando a BlackRock lista um ETF? Foi aí que criou-se mais especulação ainda sobre o Bitcoin. Porque eles, meus queridos e queridas, eles têm uma taxa de 99,8% de aprovações de ETFs. Então, quando eles listam alguma coisa, é que de fato a chance disso daqui ser aprovado é muito grande. Por quê? Porque eles têm uma aprovação de praticamente 100% dos seus ETFs quando listados. E ele foi listado aqui em novembro, em 16 de novembro de 2023, tá? Então isso foi ofuscado, está voltando à tona agora, por isso que se você perdeu isso, já tô te relembrando, e se você não viu, já deixa aí o like, porque se você tivesse aqui no canal antes, você teria visto. E aqui entra no dia 12 de janeiro, que para mim é uma das especulações, dos motivos de Ethereum ter subido bastante esses dias aqui. O CEO da BlackRock é o Larry Fink, aquele cara que falou que Bitcoin era lavagem de dinheiro, agora tem a sua instituição provendo ETF de Bitcoin, né? É sempre assim. Nós temos aqui esse mesmo camarada falando coisas muito positivas em relação ao ETF de Ethereum, tá? Fica aqui comigo para você entender isso. Eu ia colocar aqui a entrevista, mas para a gente conseguir ter um vídeo mais dinâmico, para poupar o seu tempo, vou falar sobre os pontos que foram mais levantados aqui, que mais me chamaram a atenção. Primeira coisa, ele foi perguntado aqui, alguma outra cripto pode ter o seu ETF aprovado? E ele respondeu na lata, Ethereum. Ou seja, o próprio Larry Fink falando que o próximo na lista, de fato, pode ser o Ethereum aqui. Segundo ponto que ele falou é que o Ethereum pode ser uma grande camada para termos tokenizações acontecendo aqui. Se você está familiarizado um pouco com o termo RWA, já deve ter entendido sobre isso, onde nós vamos conseguir ter a ligação do TradeFi, da Traditional Finance, finanças tradicionais, com o mundo DeFi. Então, ações tokenizadas, valores imóveis tokenizados, um monte de coisa vão poder ser tokenizadas. E Larry Fink vê Ethereum como esse ponto aqui, mais um ponto positivo.
E o terceiro ponto é o precedente legal que nós já temos. Por quê? Presta atenção nisso que eu vou te falar agora, que essa é uma peça muito importante desse dominó todo. O que nós tivemos? Por que o ETF de Bitcoin teve uma grande especulação que ele ia ser aprovado dia 10 de janeiro? Precedente legal. A história do ETF de Bitcoin ela começou lá em 2021, com a Grayscale, o ETF de futuros de Bitcoin, lançando seu ETF, querendo transformar isso em ETF Spot, um ETF à vista de verdade. E a Grayscale ganhou o processo contra a SEC perante a isso. E esse processo acaba criando esse precedente legal, que é justamente a mesma coisa que acontece com o Ethereum agora. O ETF de futuros de Ethereum já existe, assim como o ETF de futuros de BTC também já existia. Então nós já temos o precedente legal aqui de que como a Grayscale ganhou o caso com a SEC devido a essa questão de já ter o ETF de futuros e a SEC instaurando isso daqui de uma forma diferente, a mesma coisa pode acontecer aqui com o Ethereum. Já temos ETF de futuros de Ethereum. Então por que não converter logo isso em um ETF de Ethereum à vista de fato? Justamente o que aconteceu com o Bitcoin e o caso que a Grayscale ganhou. Então nós temos um precedente legal que ele acaba sendo muito importante aqui para essa questão da possível aprovação. Eu acredito que isso pode ser aprovado? Sim, acredito que tem uma fortíssima chance de fato disso ser aprovado. E para mim esse é um dos catalisadores que vai fazer com que Ethereum comece a subir agora, principalmente nesses próximos 3 a 4 meses. Porque para mim vai ser uma especulação parecida com o que aconteceu com o Bitcoin. A especulação ela acontece antes, o mercado precifica, temos a aprovação, isso aqui pode ter uma retração para depois começar a buscar a alta sustentável. Então acredito que daqui para frente esse vai ser um catalisador que vai trazer a especulação para Ethereum. Tá bom, Lucas. Agora, quando que vamos ter a aprovação desse ETF? Quando que podemos ter a aprovação desse ETF? É o ponto que entramos aqui agora. Teve 2 camaradas que eles contribuíram muito para essa aprovação do Bitcoin para essa data do dia 10 de janeiro, que foi esse camarada aqui, o Eric Balcones, não sei se eu estou pronunciando errado, desculpa aí, meu querido, e o James Seyfarth, que também foi outro cara que fez muito bem isso daqui. Então, levando em opinião o primeiro Isaac Balchumas aqui, o que nós temos? Ele espera uma 70% de chance de uma aprovação do ETF de Ethereum ser aprovado em maio. Não somente um ETF, mas assim como foi com Bitcoin, vários ETFs. Quem são esses ETFs? Nós já temos, queridos e queridas, essas listagens aqui, como eu já mencionei para vocês. O da BlackRock aqui embaixo, o iShares Trust Ethereum, e temos os outros aqui em cima, esses 4. Na minha opinião, esses 4 aqui são um dos principais e que são os próximos aqui na lista, tá? VanEck, ArcShares, deixa eu puxar isso aqui um pouco para cá. VanEck, ArcShares, Hashdex e Grayscale. Por quê? Porque isso daqui está, de fato, em maio de 2024, com exceção o da Grayscale aqui. Mas esses 3 primeiros aqui sendo aprovados, principalmente nessas datas aqui em maio, nós podemos ter a cascata mais ou menos como foi o que aconteceu com o Bitcoin. Então, em maio, ali no dia 24, 23, 25 de maio, quando a gente pode ter essa aprovação do ETF de Ethereum, assim como esse Eric disse aqui, e o outro camarada que eu mencionei para vocês, o James Seyfarth aqui, que foi esse camarada que fez o seguinte: Adam Beck é um maximalista, um cara que contribuiu muito para o Bitcoin, e é um cara muito influente no mercado cripto, principalmente em questão do Bitcoin. E ele falou aqui, ó, should have just rejection. Eles deveriam ter apenas rejeitado esse ETF aqui, porque a Ethereum é uma shitcoin, ele disse justamente aqui, reject shitcoin ETFs, justamente porque é um valor imobiliário não registrado. E aí o James Seyfarth pegou e disse: infelizmente, eu acho que você vai ficar triste em junho no próximo ano. Isso daqui foi em 2023, ó, dia 5 de dezembro. Então, desde aqui, o James Seyfarth já vem dando expectativas de que o ETF de Ethereum também pode ser aprovado justamente em maio e junho desse ano de 2024. Por isso que eu acredito que a especulação começa a acontecer agora. A gente começa a precificar isso para depois ter alta sustentável. Mas como aconteceu com o Bitcoin, acredito que o mesmo pode vir a acontecer com o Ethereum agora. E aí a gente cai justamente na parte, bom, vamos aumentar o VISIAT agora e entender os dois lados da moeda. Isso pode também não ser aprovado? Pode não ser aprovado. Mas até lá, meus queridos e queridas, a gente já não foi aprovado lá em maio. A especulação ela já aconteceu. A especulação ela começa antes. Você viu no preço do Bitcoin, você viu no preço do ouro que eu acabei de te mostrar anos, décadas atrás, como é que foi essa especulação. Então não espero diferente agora na questão da Ethereum. Mesmo não sendo aprovado em maio, o mercado já tem essa expectativa, já começa a precificar e a gente já meio que começa a subir, tá? Agora, tá. Quais são os motivos de não ser aprovado?
Muito fala-se sobre a Ethereum ser uma security, um valor mobiliário não registrado. E aí a gente tem uma briga justamente entre dois órgãos regulatórios dos Estados Unidos que são muito importantes. A SEC e também a SEC, que é a Comissão de Valores Mobiliários aqui do Brasil, e a CFTC. Aqui, meus queridos e queridas, a CFTC é o que cuida mais por parte das commodities ali. Eles mesmos já falaram que a Ethereum ela é uma commodity assim como o Bitcoin. E elas têm essa briga aqui justamente com a SEC. Então, na minha visão, se já temos o órgão regulatório dos Estados Unidos dizendo que isso daqui de fato é uma commodity, eu acredito que de fato a Ethereum, pelo modelo de negócio que ela é, pode ser de fato encarada como isso, eu acredito que as chances de não ser aprovado são baixas. Até mesmo porque o próprio Gary Gensler, na entrevista que ele teve essas semanas, ele não chegou a dizer que a Ethereum era uma security, era um valor imobiliário. Inclusive, já tivemos ano passado, em 2023, se você está aqui um pouco mais de tempo, se não está, se inscreve no canal e ativa o sininho para você sempre receber os conteúdos. Virou até meme do Gary Gensler, quando perguntado sobre se Ethereum era commodity ou não, o cara ficou meio perdido, não sabia o que falar. Então, no fundo, ele sabe que é uma commodity, só não pode falar agora justamente para não ter aquele pico e influência no mercado. Mas nós já sabemos a resposta e eu estou olhando para isso sobre essa visão, que de fato podemos ter essa aprovação de ETF de Ethereum ali por maio de 2024. Outro fator que influencia nessa minha decisão é que o gráfico de Ethereum, como eu já venho mostrando para vocês, tem uns 3 meses praticamente, se a gente compara desde o que eu venho trazendo no ano passado sobre essa rotação de narrativas, nós temos ela desvalorizando perante o Bitcoin, até que nós tivemos essa barra absurda aqui. No momento que isso daqui aconteceu e se sustentar aqui, eu vou ter cada vez mais certeza que o ciclo de Ethereum perante o Bitcoin começou, tá? Outro ponto é justamente o seu próprio preço. Tá vendo essa zona de consolidação que nós tivemos aqui de preço? Cara, eu coletei muitas taxas em pool de liquidez aqui, ó. Mas muitas taxas, foram mais de $300 coletados aqui. Se você não sabe fazer isso, vem pro evento que eu vou fazer a sequência de aulas. O botão tá aqui, o link tá aqui embaixo para você se inscrever antes da abertura de vagas do DeFiverse, que vai ser no dia 6, 7, 8 de fevereiro. Nós podemos ver que ela rompeu, segurou, foi buscar. Talvez pode vir retestar esses $2.000, mas temos suportes antes aqui, ó, que está em cerca de 2.400, 2.300. Então, acho difícil ela quebrar mais uma vez esse patamar de preço. Para mim, esse ciclo começou a acontecer. Até mesmo se a gente olha o total valor de mercado das altcoins, também tivemos essa zona de consolidação que estávamos aqui, de bear market, quebramos fortemente e agora vamos retestar isso daqui para tentar continuar a subir de fato. Eu acredito que nesse momento o mar pode estar para peixe, principalmente quando a gente olha especificamente o ciclo de Ethereum. Aonde que nós estamos no ciclo de Ethereum? Isso é muito importante a gente entender que tem muito chão para subir ainda. Se a gente pega, esse é o terceiro ciclo de Ethereum. Tivemos aqui 2018, tivemos aqui 2022 e tivemos aqui de 2022 para frente. Ainda estamos aqui, meus queridos e queridas. Então perceba que a alta exponencial de fato tá para começar agora. Justamente se a gente olha essa rima que nós temos das histórias. Então não é somente essa especulação do ETF de Bitcoin que eu estou olhando, não. É a especulação do ETF de Bitcoin, são os indicadores on-chain, justamente que a gente vê a dominância do Bitcoin, como funciona a rotação de narrativas que já entra o terceiro ponto, e também a questão do ciclo próprio do Ethereum. Então são vários fatores que a gente converge, que a gente coloca ele junto e consegue tomar uma decisão mais assertiva justamente nessa questão. Outro ponto é a gente olha aqui a volatilidade do Ethereum. Tá no lixo, tá embaixo, e quando isso acontece, acaba sendo precedente de grandes movimentações no preço. E como agora a gente tá para surfar um ciclo melhor, principalmente no Ethereum, acredito que pode ser para cima. Outro ponto que me faz olhar para isso é o valor em DeFi. A quantidade de dinheiro em DeFi de Ethereum já começou a aumentar novamente, justamente esse movimento aqui parecido no pré-bull market que nós tivemos. O halving ainda não aconteceu, ele vai acontecer e isso vai chamar ainda mais atenção para Ethereum depois. Então está aqui os catalisadores de Ethereum para esses próximos 4 meses aí. Primeiro de tudo, a atualização do Incum, o Proto Danksharding. Presta atenção aqui, ele vai escalar as camadas 2. As camadas 2 vão ficar mais baratas, não necessariamente o Ethereum aqui, mas isso vai trazer atenção para o ecossistema Ethereum, consecutivamente para as L2. Então, Ethereum e L2 é um ponto positivo aqui.
hype do ETF de Ethereum, fazer essa especulação, justamente fazer o ativo começar a subir na especulação no hype, antes da gente ter aprovação de fato. Outro fator, rotação de narrativa. Começou a ofuscar um pouco o Bitcoin aqui, começa a subir as outras moedas, principalmente o Ethereum agora, e a gente tem essa nova narrativa de restaking no ecossistema de quem? Da Ethereum. Então, mais um motivo para a atenção continuar no ecossistema de Ethereum. E depois do halving, meus queridos e queridas, mais uma vez, os holofotes vão mudar para outras criptomoedas no mercado. Então, acredito que a Ethereum é uma das maiores convexidades que a gente pode ter no mercado, fora outras criptomoedas que eu já tenho em carteira. Já fiz esse vídeo aqui para você dar uma olhada quais moedas eu tenho em carteira de fato. Então, meus queridos e queridas, é uma série de coisas, de catalisadores positivos, indicadores on-chain, indicadores fora do mercado, indicadores endógenos. Então, isso é muito importante. Estou otimista com a Ethereum, por isso que minha parcela é grande nela, tá? E eu vejo vocês também me perguntando muito sobre, Lucas, onde você compra as suas criptomoedas? Como é que você faz as suas negociações? Onde é que você compra e tudo mais? E aqui, meus queridos e queridas, é simples e fácil. Eu faço diretamente na Binance. Por quê? É uma das melhores corretoras que a gente tem, não há o que falar sobre isso. Por quê? Por causa das ferramentas que tem dentro da plataforma e por causa das taxas. Você consegue ter uma acessibilidade a várias criptomoedas a umas taxas mais baratas do mercado. Eu não estou falando só taxa de compra, mas taxa para você retirar a criptomoeda da corretora. As corretoras são portas de entrada. Lucas, dá para usar P2P. O P2P ele vai fazer a mesma coisa que uma corretora. Ele tem que estar legalmente e fornecer as mesmas coisas para o governo que uma corretora precisa fornecer também. Então é a mesma coisa, eu prefiro ter a segurança da maior corretora que nós temos hoje, até porque eu utilizo o P2P da Binance também, tem a questão da segurança que você tem de fazer o Pix para outra pessoa e receber esse dinheiro, não precisa fazer todo o KYC completo, colocar seu imposto de renda, não, eu não faço isso. Eu faço a compra diretamente pelo P2P. E já tenho a facilidade depois da IN188, consigo declarar depois tudo certinho se eu quiser. Então tem uma facilidade de coisa aqui, já faz muito tempo que eu utilizo a Binance, e agora que a gente conseguiu de fato fazer uma parceria, chegar mais perto deles, eu consigo trazer para vocês 2 bônus exclusivos aqui, que é $600 que você pode ganhar utilizando o link aqui. Eu vou deixar, você tem que fazer um passo a passo, tá? Tem um passo a passo para você ganhar esses $600 aqui logo que você fazer a sua conta na Binance. E o segundo motivo aqui, o segundo bônus é, eu vou dar cerca de 10% de desconto para vocês na Binance em suas taxas de trading, tá? Então, você utilizando o link aqui embaixo que vai estar, você vai ter 10% de desconto em todas as taxas de trade que você for fazer ali no mercado spot, tá? E é vitalício. A partir do momento que você utiliza o link, começa a utilizar ali, você vai ter esse 10% em taxas e fazendo passo a passo você ganha os $600 também, que você pode ganhar lá. Fechou? Tô muito orgulhoso disso, afinal, uma plataforma que acabou segurando muito bem no bear market, sobreviveu e tem ótimos produtos e principalmente essa questão das taxas que para mim é crucial. E o principal ponto de tudo, tá, meus queridos e queridas, sempre o skin in the game. É o que eu utilizo, é onde eu faço as minhas compras. Compro lá, utilizo como porta de entrada, depois eu saio de fato e vou utilizar DeFi principalmente. Fechou? Tamo junto então, me segue lá no Instagram para mais conteúdos gratuitos, os links vão estar todos aqui embaixo. Eu espero que você tenha uma ótima semana. E o bull market está cada vez mais próximo àquela alta exponencial, principalmente depois do halving. Tamo junto, até a próxima.